Hoje eu quero começar esse vídeo de forma muito diferente, te propondo um exercício muito simples, porque provavelmente isso já aconteceu com você mais vezes do que você consegue contar. Você está trabalhando ou até mesmo tentando descansar e o celular vibra. Uma única mensagem, só isso. Você ainda não viu a mensagem, você ainda nem abriu, não sabe do que se trata, mas de alguma forma esse bip, essa mensagem, mexeu com alguma coisa aí dentro de você. Talvez o seu corpo tenha ficado um pouco mais tenso, sua mente já tenha começado a procurar possibilidades. Será que aconteceu alguma coisa? Será que surgiu um problema? Será que alguém está insatisfeito comigo? Que tipo de problema pode ter acontecido? Perceba uma coisa muito importante. Até esse momento, objetivamente, nada aconteceu. Existe apenas uma única notificação na tela. Mas emocionalmente, dentro da sua cabeça, uma reunião já aconteceu, uma crise já aconteceu, uma cobrança já aconteceu, um problema já aconteceu. E eu acho interessante observar isso porque a maioria das pessoas acredita que vive reagindo à realidade. Nos atendimentos que eu vejo, é diferente. Muitas pessoas não estão reagindo ao que aconteceu. Elas estão reagindo ao que imaginam o que pode acontecer depois. O problema ainda está no campo da imaginação. Meu nome é Cláudia Crisp, eu sou mentora comportamental. Eu falo com você que já tem sim um resultado financeiro bacana, já se sente realizado profissionalmente, porém sente falta de propósito. Está desconectado daquilo que você ainda quer fazer. Mas acredite, dinheiro e propósito podem andar juntos sim. E hoje nós vamos falar sobre o burnout, sobre um assunto muito sério que te acomete todos os dias em pequenos sinais e você pode até nem observar o que está acontecendo. Está normalizando sintomas de ansiedade. É isso mesmo. E é isso o que uma notificação de uma única mensagem pode fazer para você. As pessoas mudam completamente quando se deparam com alguma notificação, quando estão estressadas ou cansadas. Se você tem uma mente sadia, dificilmente isso acontece. Olha só, quando você profissionalmente reage à possibilidade da sua mente, você passa a gastar energia em dezenas de cenários ao mesmo tempo. O atraso, ele deixa de ser apenas um atraso. O cliente insatisfeito, a reunião perdida, a imagem profissional prejudicada, a sensação de incompetência. Às vezes, uma mudança na agenda, mentalmente, deixa de ser apenas uma mudança de agenda. Ela vira a semana inteira desorganizada. A perda de produtividade, a sensação de que tudo está fugindo ao controle. Uma conversa difícil, ela deixa apenas de ser uma conversa difícil. Essa conversa vira rejeição, conflito, afastamento, rompimento. Talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas começam a se cansar sem perceber. O corpo humano foi feito para lidar com problemas, certo? Mas ele não foi feito para viver permanentemente preparado para todos os problemas que poderiam existir. Existe uma diferença enorme entre carregar uma mala e carregar o aeroporto inteiro, porque existe a possibilidade de precisar de alguma coisa durante a viagem. E é exatamente isso que muitas mentes fazem todos os dias. Essas mentes cansadas carregam cenários, possibilidades, conversas que ainda não aconteceram, fracassos que ainda não existiram. Mentes cansadas carregam responsabilidades que de repente nunca vão chegar. E fazem isso acreditando que estão sendo responsáveis sim, maduras, prevenidas ou organizadas. Mas existe, gente, aqui uma linha muito tênue entre preparação e sofrimento antecipado. Fala pra mim, você já lidou com isso? Você sabe do que eu estou falando? Olha só, esse vídeo é totalmente diferente dos outros porque nós vamos falar de cenários irreais. Falando nisso, que horas são aí agora? Aqui são 15h20. Eu quero saber de você. Escreve nos comentários que horário você está ouvindo esse vídeo. E esse vídeo ele te traz uma reflexão muito profunda sobre cenários que a mente coloca na sua vida e como você lida com a realidade. O resultado de quando você vive cenários imagináveis é que pequenas situações começam a produzir reações emocionais gigantescas. Não porque o mundo ficou mais difícil, mas porque a mente passou a funcionar como se estivesse permanentemente esperando pelo próximo incêndio. É isso mesmo, as coisas ficam muito grandes numa mente cansada. Enquanto você está me escutando, uma pergunta começa a surgir. Quantas vezes nos últimos meses você sofreu muito mais pelo que imaginou que aconteceria do que pelo que realmente aconteceu? Porque, gente, essa pergunta para muitas pessoas é o começo de uma mudança muito importante. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei até aqui, você pode estar começando a se perguntar, mas por que minha mente faz isso?
Por que transforma uma mensagem simples, um atraso ou uma mudança de planos em algo tão maior? A resposta é interessante, porque em certo sentido a sua mente está tentando te proteger. Durante milhares de anos, a sobrevivência humana dependeu da capacidade de antecipar perigos. O cérebro não sobrevivia, não era o cérebro que ignorava ameaças, era o cérebro que percebia riscos antes dos outros. O ser humano que imaginava que havia um predador antes do barulho do mato tinha mais chance de sobreviver do que aquele que simplesmente esperava para descobrir. Nós carregamos sim esse sistema até hoje. Eu estou falando de ancestralidade, tá? O problema é que a vida hoje mudou muito mais rápido do que o cérebro humano conseguiu acompanhar. Hoje, na maior parte do tempo, não estamos fugindo de animais selvagens, não, guerras tribais ou ameaças físicas imediatas. O que ameaça as pessoas modernas são coisas muito diferentes. Perder um cliente importante, não atingir uma meta, decepcionar alguém, ter dificuldades financeiras, lidar com conflitos familiares ou até mesmo enfrentar uma demissão, tomar uma decisão errada ou simplesmente não corresponder às expectativas que criaram sobre nós. Percebe o quão profundo isso é? E do ponto de vista racional, sabemos que uma reunião remarcada e um leão não pertencem à mesma categoria de ameaças, não é mesmo? Mas o corpo, gente, o corpo não reage dessa forma. Quando a mente interpreta algo como perigoso, ela aciona mecanismos muito semelhantes, independentemente da origem do perigo. A frequência cardíaca aumenta, os músculos se preparam para agir e a atenção se estreita. O organismo entra em modo de vigilância. E isso é extremamente útil quando existe um perigo real e imediato. Um leão ou um tigre correndo atrás de você. O problema começa quando esse mecanismo deixa de ser acionado apenas em situações excepcionais e passa a se tornar a forma habitual de funcionamento da pessoa. E é aí, nesse ponto, que pessoas começam a viver como se estivessem permanentemente esperando a próxima crise, a próxima ligação difícil, o próximo problema financeiro, a próxima cobrança ou até mesmo a próxima emergência, a notícia ruim. E existe algo extremamente desgastante nisso. O corpo humano, ele foi desenhado para entrar em estado de alerta e depois sair dele. Isso foi construído para lidar sim com picos de estresse, não para transformar o estresse em residência permanente. Quem está à beira de um burnout vive nesse estado, como se o corpo estivesse em estado de alerta o tempo todo. Por isso que assistir a final de um campeonato não destrói ninguém emocionalmente. Durante 90 minutos, a gente está em época de Copa, né? Existe tensão, existe expectativa, existe uma descarga emocional. Mas quando o juiz apita o fim do jogo, o organismo recebe uma informação muito importante. Acabou, terminou, cessou a partida. Você pode voltar ao seu estado normal. Mas no burnout, esse apito muitas vezes nunca acontece. A pessoa acorda pensando nos problemas do trabalho, passa o dia tentando evitar novos problemas. Chega em casa antecipando os problemas do dia seguinte e vai dormir ensaiando mentalmente conversas, decisões e cenários futuros. A pessoa não percebe, mas continua emocionalmente dentro do jogo. E uma das definições mais silenciosas da exaustão emocional seja exatamente essa: a perda da capacidade de distinguir preparação de vigilância permanente. Existe uma diferença enorme entre se organizar para enfrentar a vida e viver como se isso fosse sua obrigação e impedir que qualquer coisa saia do planejado. Em outro vídeo eu já falei sobre perda de controle, ou melhor, sobre tentativa de controlar alguma coisa. Mas, gente, definitivamente esse controle não existe. Aqui, aparece uma armadilha muito comum em pessoas altamente responsáveis. Elas começam acreditando que estão sendo organizadas, comprometidas e maduras, quando, na verdade, já estão tentando administrar emocionalmente todas as possibilidades do futuro. E como eu disse, gente, vocês não têm controle sobre absolutamente nada. O curioso é que isso produz exatamente o efeito contrário do que elas desejam. Quanto mais tentam controlar, mais percebem o tamanho daquilo que não conseguem controlar. Quanto mais tentam prever, mais descobrem novos cenários para se preocupar. É ou não é? Quanto mais a gente tenta impedir problema, mais passa a viver emocionalmente dentro deles, antes mesmo que aconteçam. Olha só, essas pessoas não correram uma maratona, não passaram por uma tragédia, não enfrentaram uma crise objetiva durante todo o dia, mas passaram horas carregando mentalmente os acontecimentos que ainda pertenciam apenas no campo das possibilidades. E poucas coisas consomem tanta energia quanto viver tentando proteger a própria vida de futuros que, tá longe de acontecer. Existe uma coisa muito importante que eu aprendi observando pessoas emocionalmente exaustas ao longo dos anos. Porque sim, faz tempo que eu trabalho com desenvolvimento humano. O burnout, ele não chega apenas roubando energia, motivação ou disposição.
O burnout muda completamente a forma como a mente lê o mundo. E essa é uma das partes mais difíceis de perceber, porque ela acontece devagar, nos mínimos detalhes, silenciosamente e de uma maneira muito racional para quem está vivendo aquilo. A pessoa continua sendo inteligente, ela continua sendo competente e funcionando, mas começa a interpretar a realidade através de uma lente diferente, uma lente mais ameaçadora, mais pesada, uma lente mais catastrófica. Um profissional que em um momento da vida receberia um problema e pensaria, vamos entender o que aconteceu e resolver? De repente ele começa a pensar, isso vai dar muito errado. Começa a pensar pelo lado negativo da coisa. Uma reunião, ela deixa de ser apenas uma reunião e passa a ser uma possibilidade de crítica, uma cobrança ou um conflito. Um erro, pequeno que seja, deixa de ser um erro corrigível e passa a ser interpretado como incompetência. Perceba a diferença? Como isso é importante? A realidade, ela continua praticamente a mesma coisa. O que muda é a interpretação que a nossa mente faz dessa realidade. E é exatamente por isso que muitas pessoas próximas do burnout começam a dizer coisas como, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu sempre tomei decisões rapidamente e agora eu fico travado. E aí, o que está acontecendo? Na maior parte do tempo, essas pessoas acreditam que perderam alguma capacidade importante da própria personalidade. Mas não. O que realmente aconteceu foi outra coisa. Essas pessoas perderam reserva emocional. E quando a reserva emocional diminui, a tolerância ao imprevisto diminui junto. A margem para o erro, gente, diminui muito. E a capacidade de esperar também diminui. E uma das características menos discutidas, da exaustão emocional é justamente a incerteza. Ela começa a parecer muito mais perigosa do que realmente é. Uma mente descansada, ela consegue conviver relativamente bem com perguntas sem respostas imediatas. Uma mente descansada consegue dizer, eu não sei, mas eu ainda vou descobrir. Eu ainda não tenho todas as informações, mas vou observar e vou descobrir. Contrário disso, uma mente exausta não consegue fazer isso com essa facilidade. Ela precisa fechar cenários rapidamente, precisa ter garantias e reduzir a incerteza o mais rápido possível, porque permanecer na dúvida para uma mente cansada começa a produzir um sofrimento físico e emocional, sim. E é exatamente aqui que nasce uma das armadilhas mais desgastantes do burnout. A tentativa constante de transformar o imprevisível em previsível. Pois é, extremamente sério isso, né, gente? A pessoa, ela começa a revisar excessivamente cenários, decisões que já tomou, tipo, poxa, eu fiz isso, mas e se eu tivesse feito aquilo, aquilo outro? Eu fui por um caminho, mas e se eu tivesse ido pelo outro caminho? E aí você começa a gastar uma energia emocional absurda. Mais energia do que o problema consumiria se realmente acontecesse. Por isso, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer para pessoas que vivem esse tipo de desgaste é, presta atenção, você está tentando resolver um problema real ou está tentando comprar a garantia emocional de que nada vai dar errado? Olha a diferença dessa pergunta, porque existe uma diferença enorme entre se preparar para a vida, A vida ela é inédita, mas você pode estar preparado para isso, mas exigir que a vida cumpra uma promessa que não vai surpreender você. Gente, isso não existe. Uma das definições mais desonestas da maturidade emocional seja justamente essa. Não é eliminar a incerteza. É desenvolver recursos suficientes para continuar vivendo, mesmo quando a dificuldade existe. Porque gostamos, se a gente gosta ou não, a vida ela vai continuar produzindo imprevistos o tempo todo. Gente, a vida é inédita. Eu canso de falar isso. E você ainda quer ter controle sobre tudo? A pergunta, justamente, é quanto sofrimento antecipado estamos produzindo antes mesmo que ele chegue? Pois é, eu também me sinto dessa forma. E existe sim uma frase que eu gosto muito e que, sinceramente, demorou anos para fazer sentido para mim. A vida real, ela não respeita completamente nenhuma previsão mental. A vida real não respeita nenhuma previsão mental. Ela respeita algumas, outras não. Você pode planejar uma viagem, é necessário planejar a viagem, mas essa viagem pode ser cancelada, sem ao menos você saber. Você pode planejar uma carreira e o mercado mudar completamente. Você pode sim tentar planejar um relacionamento e descobrir que a outra pessoa também tem a sua liberdade, os desejos e escolhas que não dependem de você. Você pode até tentar planejar a educação dos seus filhos, mas você vai perceber que eles também construirão a própria história, eles têm direito para isso. E você pode planejar financeiramente a vida inteira, e mesmo assim surgir uma doença, uma crise ou um evento que esteja completamente fora do radar.
Veja bem, isso não significa que planejar seja inútil. Não, muito pelo contrário. Planejar é uma demonstração de responsabilidade. Mas o problema começa quando o planejamento deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma tentativa de negociação com a incerteza. Como se lá no fundo a gente estivesse dizendo para a vida: eu faço a minha parte, eu me organizo, me preparo, me esforço. E em troca, você me garante que nada vai sair do controle. Sabe o que vai acontecer? A vida vai rir de você. Porque a vida nunca assinou esse contrato com você. E é exatamente aí que muitas pessoas começam a se cansar de uma forma que não conseguem explicar. Porque elas não estão carregando apenas as responsabilidades reais do presente. Estão carregando também a responsabilidade impossível de impedir que o futuro produza problemas. Cláudia, como assim? A vida, ela é sim imprevisível. É como se a gente tentasse, né? Uma pessoa cansada pensa assim, como se a gente vivesse permanentemente tentando proteger a vida de qualquer possibilidade de dor, de erro, de perda ou de frustração. Só existe um detalhe muito cruel nisso tudo. Quanto mais experiência nós acumulamos, mais percebemos o tamanho daquilo que não controlamos. A gente pode controlar o esforço, mas a gente nunca controla o resultado. A gente pode, sim, controlar o cuidado, mas não a reciprocidade desse cuidado. A gente pode controlar a preparação, mas o cenário pode mudar. E quanto mais a gente tenta expandir, né, a nossa área de controle para fora, para a perspectiva de outras pessoas, mais a gente se decepciona. Por quê? Porque depende do outro, não depende de você. O objetivo impossível, esse objetivo de controle, ele é impossível desde o início. E uma das características mais comuns de uma pessoa que chega emocionalmente exausta é a dificuldade de diferenciar responsabilidade de controle. As pessoas assumem como responsabilidade pessoal coisas que na realidade pertencem ao campo da incerteza humana. As pessoas se sentem responsáveis pelo humor dos filhos, pelas decisões do marido ou da esposa, pela satisfação do cliente, pela própria estabilidade da empresa, né? Pelo futuro financeiro da família. Mas isso, gente, é um peso enorme e pior ainda, é um peso sem linha de chegada. Porque nunca, em nenhum momento, existirá um momento em que a vida dirá: pronto, agora você pode relaxar, nada mais sairá do imprevisto. A vida vai rir de você. E a maturidade emocional, ela começa quando a gente percebe isso. Quando a gente entende que existe uma diferença enorme entre fazer tudo que está ao nosso alcance e exigir de nós mesmos a capacidade de controlar o desfecho das coisas. Essa diferença, ela muda a forma como trabalhamos, como a gente lidera, como a gente cria os nossos filhos. E até muda a forma que nós lidamos com a nossa espiritualidade. Porque no fundo, a parte importante da paz emocional não é aumentar nossa capacidade de controle, mas em desenvolver a nossa capacidade de continuar inteiros, quando a vida inevitavelmente nos lembrar que nunca tivemos tanto controle quanto a gente imaginava que teria, não é mesmo? E curiosamente, nesse momento, quando uma pessoa para de lutar contra tudo aquilo que nunca esteve em suas mãos, ela começa sim a recuperar energia para cuidar melhor daquilo que realmente está em suas mãos. E a grande pergunta desse vídeo é justamente essa: qual o custo de viver assim durante muito tempo? Porque no começo, essa forma de funcionar, ela costuma ser até recompensadora. A gente até gosta de tentar saber que a gente tem controle sobre alguma coisa. Mas o problema é que quando o organismo da gente não diferencia a competência de sobrecarga. E aí eu falo para vocês justamente uma questão que eu acho imprescindível. Quando a gente chega nesse ponto de entender que as coisas, elas não estão sob o nosso controle. Agora você vai me dizer: tudo bem, eu me reconheci nisso e percebo isso o tempo inteiro, mas como eu saio do lugar, como eu saio disso? E a coisa importante que eu quero que você entenda nesse vídeo é que isso não se resolve tentando se convencer racionalmente a não se preocupar. Na verdade, as pessoas que mais sofrem com esse padrão normalmente já sabem que estão exagerando. Elas mesmas percebem que estão pensando demais, antecipando demais e carregando coisas demais. O problema é que mesmo percebendo isso, essas pessoas não conseguem desligar esse mecanismo. E isso acontece não é por uma questão intelectual, é por uma questão de segurança. E em algum momento da vida, a mente aprendeu uma associação muito poderosa. Se eu prever os problemas antes, eu vou sofrer menos. Se eu pensar em todas as possibilidades, talvez eu consiga evitar erros. E se eu estiver preparado para tudo, a vida me machuque menos. O problema, gente, de novo, a vida não funciona assim. Você pode pensar durante 3 dias numa conversa difícil e ainda assim essa conversa não acontecer da forma que você imaginou. Então, não adianta você prever cenários. Muitas pessoas inteligentes e muito responsáveis costumam se cansar tanto porque elas acreditam, ainda que inconscientemente, que pensar mais produzirá mais controle.
E aí existe uma grande diferença. Uma pergunta que você talvez faça, né, é tentar controlar o futuro. E outra pergunta devolve completamente a confiança em si. É justamente quando você pergunta: se isso realmente acontecer, eu serei capaz de lidar com isso? Aí eu te falo, a maturidade emocional, ela tem menos relação com prever problemas e muito mais em construir recursos internos, emocionais, para atravessá-los quando aparecerem. Porque a vida, ela continuará sim trazendo mudanças, perdas, conflitos. Agora, a promessa da vida, ela nunca foi ausência de turbulência. O que muda é a forma como nos relacionamos com ela. E talvez seja exatamente aqui que pessoas emocionalmente saudáveis se diferenciam. Não porque vivem uma vida mais fácil, mas porque conseguem olhar para a incerteza e dizer: eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas se acontecer eu confio que encontrarei uma forma de lidar. E essa, definitivamente, eu acredito que seja uma das definições mais bonitas de segurança emocional. Não acreditar que nada dará errado, mas acreditar que você não ficará sozinho e desamparado se alguma coisa der errado. Porque no final das contas, eu acho uma das perguntas mais importantes não é como faço para controlar tudo, mas como me torno alguém capaz de continuar inteiro, mesmo quando tudo mesmo. Porque uma pergunta mais importante, que na minha opinião, é exatamente essa: como me torno alguém capaz de continuar inteiro, mesmo quando nem tudo está sob meu controle? E é aqui que nasce a paz interior. Porque a paz, ela não é ausência de conflito. A vida real, de novo, né? A vida real, ela não respeita completamente nenhuma previsão mental. E eu gosto de falar disso porque é ao mesmo tempo desconfortável e libertadora. Desconfortável porque desmonta a ilusão que muitos nós carregamos durante anos, que é a ideia de que se a gente for suficientemente inteligente, organizado, responsável e preparado, a gente vai conseguir evitar a maior parte do sofrimento da vida. Não, mas ela nos liberta porque nos devolve um lugar muito mais humano, sabe? Porque nós não fomos feitos para controlar tudo, nós fomos feitos para atravessar a vida. E existe uma diferença imensa entre essas duas coisas. E a parte da exaustão, uma grande parte da exaustão que as pessoas carregam hoje, vem justamente na tentativa de assumir responsabilidades que nunca pertenceram a ela. A responsabilidade por todas as decisões, a responsabilidade pelo comportamento das pessoas que amam, a responsabilidade pela ausência de conflito. Esse realmente é um peso impossível, porque mais cedo ou mais tarde a vida inevitavelmente fará aquilo que sempre fez, surpreender você. Alguns planos funcionarão exatamente como imaginado, outros não. Algumas pessoas permanecerão, outras irão embora. Algumas decisões produzirão bons resultados, outras ensinarão coisas importantes. E olha, tenha certeza, algumas portas se fecharão, assim como outras portas se abrirão. E a maturidade emocional, ela tem muito mais relação com construir uma vida sem imprevistos e mais relacionado a construir uma estrutura interna capaz de permanecer de pé quando tudo desaparecer. E tem uma frase muito bacana do Viktor Frankl que diz: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. E é exatamente sobre isso que estamos falando aqui. Porque a maior parte da energia que gastamos tentando controlar a vida, ela poderia ser investida em algo muito mais poderoso. Desenvolver recursos internos para viver a vida que existe. Não aquela vida que a gente planeja, não a vida que a gente imagina, mas a vida real. Que a vida real é a única que efetivamente existe. E aqui entra algo muito importante para mim, que é justamente passar pela espiritualidade. Existe uma diferença muito grande entre fazer a sua parte e acreditar que tudo depende exclusivamente de você. Uma diferença enorme entre responsabilidade e onipotência. Planejar é sabedoria sim. Se preparar é maturidade. Mas acreditar que conseguiremos impedir que a vida seja apenas uma forma sofisticada de sofrimento, a paz, ela começa no momento em que continuamos fazendo a nossa parte com excelência, mas deixamos de exigir de nós mesmos aquilo que nunca esteve verdadeiramente no nosso controle. Porque no final das contas, né, a pergunta mais importante não é como faço para controlar tudo, é como eu me torno alguém capaz de continuar inteiro quando nem tudo estiver sob o meu controle. E é isso, gente, a gente tem que acreditar que a vida sempre vai entregar o melhor pra gente. A gente realmente não tem nenhum tipo de controle sobre nada. Mas se você acreditar lá no fundo que você está dando o seu melhor, fazendo as coisas da melhor maneira possível, não tem como dar errado. Então, cuide de você. Cuide da sua maturidade emocional.
Não se deixe abalar por uma notificação de mensagem. Comece a observar que coisas boas acontecem ao seu redor. E não pense que tudo que acontece é ruim. Tudo tem sim um grande porquê. E se esse vídeo fez sentido para você, já manda para aquele seu amigo que vive em estado de alerta constante. E lembre-se do mais importante, não existe um leão ou um tigre correndo atrás de você, não. Às vezes é só sua mente que está projetando um cenário que definitivamente está muito diferente da realidade. Espero que tenha feito sentido para você, agradeço a sua atenção até aqui e até a próxima!